Olá pessoal, hoje vou falar sobre qual o melhor cimento para as coroas metal free. Então você tem aquelas situações em que você tem uma coroa fininha na região anterior, com substrato escuro. Qual cimento que eu uso? Será que existe um método para poder escolher qual cimento? Ou outra situação, tem um cimento, uma coroa com uma espessura grossa. Qual o melhor cimento que eu uso? Será um foto, um alto ou um dual? Então essas dúvidas que nós vamos tirar daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal. Então, primeiro vou falar dos cimentos que são contraindicados para as coroas de cerâmica metal free. Tá? São elas as mais conhecidas: o cimento fosfato de zinco, cimento ionômero de vidro e o cimento ionômero de vidro modificado por resina. Estes três cimentos não são indicados para cimentar esse tipo de coroa, porque simplesmente eles não têm adesão ou têm uma adesão fraca, né, à restauração de cerâmica para poder ter uma boa retenção, uma boa resistência. Tá? Então, dentro dos cimentos indicados, nós temos os cimentos resinosos. Esses sim são indicados para cimentar esse tipo de coroa cerâmica metal free. Então, dentro dos cimentos resinosos, nós temos os cimentos alto, os cimentos fotopolimerizáveis e os cimentos duais. Aqueles cimentos que são autoadesivos, que a gente tem usado bastante, eles são todos duais, se encaixam nessa categoria. Então, mais uma pergunta. Dentro desses três cimentos resinosos que são indicados para poder cimentar esse tipo de coroa metal free, qual seria o melhor? Bom, aí vai das indicações, contraindicações, vantagens, desvantagens e limitações. Mas, se eu pudesse escolher um cimento só para todas as situações, eu escolheria o cimento fotopolimerizável. Porque nesse tipo de cimento eu tenho o controle do tempo de trabalho. Então eu posso demorar o tempo que eu quiser para poder fazer o processo de cimentação e só quando eu achasse que estivesse bom, né, o posicionamento correto da coroa no preparo, eu tivesse certeza, aí sim eu poderia iniciar o processo de fotoativação com o meu aparelho foto, né, de boa qualidade. Então, se eu pudesse escolher, né, por esse fato, do controle de tempo de trabalho, eu sempre escolheria o cimento fotopolimerizado. Mas nem sempre isso é possível. Por que nem sempre isso é possível? Porque às vezes nós temos restaurações, coroas de espessura grande. Né? Infelizmente não existe um cálculo, né, uma tabela, um cálculo matemático para a gente poder definir até tantos milímetros. A gente pode ser foto, acima de tantos milímetros tem que ser o cimento dual ou o químico, né, ou autopolimerizável. Infelizmente não existe isso. Existem alguns parâmetros que a gente tem que levar em conta. Né? Por exemplo, como eu já falei, a espessura do material. Então a literatura fala que pode ser acima de 2 milímetros, você não deve usar um cimento foto, você tem que partir do cimento alto ou cimento dual, ou acima de 3 milímetros. Então a literatura varia um pouco sobre isso. Né? Mas não só a espessura que determina a escolha desse cimento. A translucidez ou opacidade da coroa também vai determinar. Né? Se você tem uma coroa de cerâmica, por exemplo, obtida pelo processo de prensagem do tipo HT, alta translucidez HT, talvez você possa usar um cimento resinoso fotopolimerizável. Mas se você tem essa mesma coroa, com essa mesma espessura, que utilizou uma pastilha para poder prensar HO, High Opacity, alta opacidade, às vezes esse cimento não é o mais indicado. Então, assim, não existe, né, uma tabela para poder a gente escolher. Vai muito da experiência, da situação, né, e dos parâmetros que você tem. Tá? Você tem que usar, às vezes, o bom senso para decidir, né, qual cimento você vai utilizar. E se você for escolher um cimento foto, uma dica que eu posso dar, que eu aprendi com o professor Kina, que é uma das referências que eu tenho, é você, nessa coroa, colocar, antes de cimentar, para você saber se ela
tem que ser foto, se você tem que utilizar um cimento foto ou um cimento dual, é você injetar dentro dessa coroa o try-in, né, do cimento fotopolimerizável e perceber se ele vai mudar de cor ou não. Se ele mudar de cor, quer dizer que a luz está passando e você consegue enxergar essa diferença de cor. Então, certamente você pode usar o cimento foto. Mas se você colocar o try-in dentro dessa coroa e ele não mudar de cor, pode ser que essa luz não esteja atravessando esse material e você tem que usar talvez o cimento dual ou até mesmo o alto. Tá? Então, essa dica do try-in é interessante. Okay? Então, pessoal, na verdade, você tem que ter um kit de cimento foto ativado e um kit de cimento dual. Né? Com esses dois kits você resolve todo e qualquer problema de cimentação adesiva. Né? Todo e qualquer caso que aparecer na sua frente de cimentação adesiva você pode solucionar com esses dois kits. Ok, pessoal? Então, na verdade, não existe o material que é mais indicado, né? O ideal, o melhor para esse tipo de coroa cerâmica. São esses dois materiais, um foto, um dual ou químico, de preferência dual, que tem mais disponibilidade no mercado, que você vai, dependendo da situação, escolher qual seria o melhor. Ok? Então tá bom. Muito obrigado, pessoal. Até logo.